Essa situação já causa muita preocupação. A Mari Silva, por conta disso, né, está acompanhada de uma especialista para entender melhor o que a fumaça pode oferecer de riscos à nossa saúde, o que a gente tem ouvido de gente reclamando de alguma alergia, uma coceira. Exatamente, né? Vários efeitos, a gente fica até com dúvida se é por conta da fumaça, pode ser outra coisa. Então vamos entender bem direitinho isso aí, né, Mari? Bem-vinda mais uma vez, bom dia. Bom dia, Josmar, Simone, e a você que nos acompanha. Exatamente, muitas pessoas falando sobre sintomas até de rinite, por exemplo, quem já tem alergias, quem tem problemas respiratórios, tem relatado que se agravaram agora nesses últimos dias. E a gente convidou a Mariana Godoy, pneumologista, para falar sobre esses sintomas. Eles estão realmente relacionados a essa fumaça que está no ar, esse visual turvo que a gente vê, tem gente falando que o nariz fica ardendo, coçando. Tudo tem a ver mesmo com a fumaça, Mariana? Bom dia. Bom dia, Mari. A qualidade do ar em Porto Alegre está realmente bem complicada, né, com essa questão das queimadas. Então, sim, pode ser o ressecamento nasal, né, ressecamento de mucosas no geral. Então, a gente vai ter esse ressecamento de mucosa nasal, de mucosa ocular. Por isso que é importante, que nem estávamos falando agora, manter bastante ingestão de líquidos, né, para nos hidratarmos também. E quem pode sofrer muito é quem tem doenças respiratórias prévias, principalmente também, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, que é muito popularmente conhecida como enfisema. Pessoas que têm asma também podem sofrer bastante com essa questão da poluição do ar pelas queimadas. E a gente tem uma pergunta do Cláudio Souza, um telespectador do Bom Dia Rio Grande. Ele disse que na casa dele tem 3 pessoas com sintomas de vômitos, diarreia. Ele quer saber se também tem a ver com essa situação no ar. Bom, sem a gente conversar com o Cláudio e a família para ter mais detalhes, fica um pouquinho difícil, né? Para ter vômitos, teria que ter uma exposição e uma concentração muito alta, né? Então, assim, pela probabilidade, é mais comum que seja ou uma intoxicação alimentar ou uma virose, de repente, que cause uma gastroenterite, né? Mas pela poluição do ar, não tem como a gente afirmar que seja. Tá certo, a gente falou agora há pouco, a Mariana está ouvindo também aqui, estava ouvindo a reportagem do G1, estava ouvindo Simone e Josmar falamos sobre as recomendações do estado e do município. Até a gente pode colocar na tela de novo essas recomendações para o pessoal de casa, quem quiser fotografar, inclusive, para saber certinho depois. Falando sobre beber mais água, sobre não se expor. E a gente comentou antes aqui sobre os exercícios ao ar livre, que aí a gente já tem, né, um ar um pouco mais intenso aí, dependendo da intensidade do exercício, indo para o organismo. Também é melhor, por enquanto, dar uma segurada? Sim, entre os compostos que a gente tem aí dessa fumaça das queimadas, a gente tem partículas muito pequenininhas no ar que penetram facilmente no pulmão, como material particulado de 2,5, que é mais fino do que a espessura de um fio de cabelo, por exemplo, né? Então, é material que chega com facilidade nos pulmões. Então, enquanto tivermos toda essa poluição, o ideal é preferir exercícios dentro de casa ou em um ambiente fechado, mas não ao ar livre. Melhor ficar dentro de casa, então. Para exercício, sim, evitar exposições prolongadas ao ar livre também. Então, evitar muitas atividades ao ar livre nesse período. Deixa eu aproveitar, então, o gancho e falar com o Mário Canali, engenheiro, está aqui também conosco para falar sobre essa situação, porque as pessoas dentro de casa, principalmente agora que a temperatura está ultrapassando os 30 graus, ar-condicionado é um aliado. Mas é suficiente para a gente ficar protegido? Tem alguma medida que a gente tem que tomar em casa para não se expor também, né, com o ar que entra? Como fica a questão, além daquela limpeza que a gente faz todo ano nos filtros, né, manutenção do ar-condicionado, tem mais alguma coisa extra que a gente tem que fazer por conta dessa poluição do ar? Bom dia. Bom dia, Mari, bom dia a todos. Sim, temos como melhorar a qualidade do ar interno, tá? A primeira recomendação, como já foi dito, né, fecha janelas, principalmente nesses casos específicos com queimado, né? Então, como é que a gente consegue garantir que esse particulado não entre nas nossas casas de uma forma adequada, né, de uma forma geral? Então, existem filtros, né? Por exemplo, eu estou com um equipamento aqui que é um ventilador, tá? Um ventilador que tem filtro na outra ponta, tá? E é facilmente instalado em residências. Então, o que acontece? Esse ar poluído da rua, ele entra, ele filtra por aqui e joga para o ambiente.
Então isso impede, né, que entre essas partículas mais finas que foi comentado há pouco, né, que entre no nosso pulmão. Então acaba salvando, né, a qualidade do ar que está ali dentro nesse sentido. E esse aparelhinho ele é facilmente encontrado, tem um preço acessível? Sim, tem um preço acessível, tu encontra em empresas de ar-condicionado, de forma geral. Uma viradinha aqui só para o Rodrigo Prado poder mostrar, por favor. Claro. Então, né, ele consegue facilmente ser encontrado, sim, tá? É um ventilador com filtro. O importante é ter filtro, porque senão é a mesma coisa que manter a janela aberta. E detalhe, uma questão importante, que todo ambiente tem que ter esse tipo de ventilação, tá? Mesmo quando não tem essas condições externas desfavoráveis. Porque a gente não garante a qualidade, ou o ar que está na rua, a gente não garante a pureza dele. Então a gente, como especialista em qualidade do ar, né, tem que condicionar esse ar de uma forma adequada para garantir a saúde interna dos ocupantes, tanto em casa como nos seus trabalhos, e ônibus e tudo mais. Então essa fica a dica aí para salvar, né, para impedir que os hospitais fiquem cheios aí. E tem alguma forma segura, por exemplo, quem está sentindo o ar muito seco dentro de casa, tem alguma alternativa segura em conta que as pessoas possam fazer para poder melhorar o conforto para respirar? Existem umidificadores, tá? Umidificadores em lojas. O pessoal muitas vezes se ouve coloca uma bacia, mas isso não é uma bacia com água e tal, né? Isso não é o recomendado porque tem pouca eficiência, tá? É mais uma questão psicológica, tá? Então o ideal é ter um purificador, um umidificador mesmo. E detalhe, essa água que tu vai colocar no umidificador, que precisa ter, né, é importante que tu ferva ela antes, deixe esfriar, evidentemente, e coloque no umidificador para evitar outras bactérias que podem ser prejudiciais. Então aí as dicas, então, dos especialistas sobre segurança em relação à saúde nesse momento crítico aí de poluição do ar aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Simone e Josmar. Estamos muito atentos aqui, ouvindo a doutora Mariana, o Mário, a Mari, relembrando algumas dicas. A gente está recebendo, falaste de algumas dos comentários que chegaram pelo WhatsApp, a gente está recebendo mais alguns aqui também. Por exemplo, o vídeo que o Gilmar mandou, tá horrível, a fumaça já chegou aqui na Serra do Herval, Barão do Triunfo, ele mandou uma paisagem toda cinza, né, fazendo um passeio pela vista que ele tem ali. Mensagem do Daniel aí embaixo. Hoje o dia começa novamente com fumaça. Queria saber quando vai chover para melhorar esse ar tão desagradável e poluído. É o Daniel de Dona Francisca, lá no centro do estado. Uma pergunta semelhante que faz o Fabrício aqui, se tem previsão para o término da fumaça das queimadas. E pergunta também sobre o uso de umidificador indicado ou tem um valor de umidade menor. Não sei se o Mário pode nos ajudar com isso. Mari, tem que ver, para usar o umidificador em casa, acompanhar a medição da umidade relativa do ar para ver quando é mais adequado usar? Mário, do estúdio vem uma pergunta de telespectadores sobre umidificador. Precisa acompanhar a umidade relativa do ar para saber quando usar? Seria importante, sim, tá? O ideal é manter entre 40% e 65% a umidade relativa, né? E uma questão importante, ela é relativa com a temperatura, tá? A umidade, ela varia com a temperatura. Então, quanto mais quente, vai baixando a umidade, porque o ar suporta mais. Então, sim, é importante monitorar, mas de forma geral, nesses casos aqui, pode usar, que vai nos ajudar bastante. Mari, eu fico com dúvida, por exemplo, agora a gente está bastante alarmado com a situação da fumaça. Mas eu fico me perguntando, por exemplo, quando a gente está submetido a uma situação de fumaça voluntariamente, tipo um churrasco, tá? Que larga muita fumaça no ambiente e tu fica algumas horas ali. Esta quantidade que a gente tem no ambiente atualmente, ela é muito diferente ou a fumaça é diferente? Não sei se a doutora poderia nos explicar um pouquinho as diferenças desse tipo de poluição, vamos chamar assim, que a gente se submete às vezes voluntariamente. A quantidade dos gases é muito diferente, né? Porque as queimadas foram numa escala gigantesca, né? Então agora a gente tem também muitas, além desse material particulado, tem também
a questão do monóxido de carbono, né? Quando a gente faz um churrasco, normalmente é num ambiente mais aberto, é uma exposição limitada, né? Não saberia te dizer se tem algum gás que difere da queimada para o churrasco. Acredito até que não, né? Mas mais seria o grau de exposição realmente. Aí o grau, Josmar, Simone. Muito obrigada, doutora Mariana, ao Mário, que nos falou sobre alguns equipamentos também. Mari Silva, tirando algumas das dúvidas. Simone, eu ouvi um relato de uma pessoa molhando a máscara cirúrgica para ficar num certo ambiente. Isso ajuda ou tem alguma diferença? Não, na verdade a gente não deve molhar a máscara cirúrgica, tá? Quando a gente tem... inclusive, a máscara cirúrgica estar úmida ou molhada é uma indicação de troca, né? Então, quando eu tenho... Porque daí ela deixa de exercer o efeito protetor. Então, quando eu tenho ela com muita sujidade, úmida, molhada, eu devo trocá-la por uma nova. Então, não se deve molhar a máscara cirúrgica. Entendido. A gente está vivendo esse período em função de um longo tempo de queimadas em regiões do Centro-Oeste, da Amazônia. Do Sudeste também. Há casos, inclusive, criminosos sendo investigados, né? De fogo sendo colocado em algumas áreas. Outros, por causa da umidade do ar muito baixa, do período muito seco no Brasil. Outros focos que estão surgindo e a gente tem visto uma destruição enorme de vários ambientes.